Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos à nossa live de número 12. Sejam bem-vindos, vamos entrando, que hoje o assunto é importante, é longo e necessário. Bom dia, pessoal, bom dia, Laura, bom dia, Flávia. Sejam bem-vindas, meninas. Bom dia, Marina. Seja bem-vinda. Marina, que ontem estava até tarde fazendo live, e eu sei o quanto isso é cansativo e tá aqui com a gente. Isso aí, Laura, seja bem-vinda de volta, viu? Oi, Aninha, bom dia, bom dia. Tudo bom, Camila? Bom dia, pai. Sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Olá, olá, olá. Oi. Oi, mãe. Isso que é família, ó. Cada um entra por um celular para dar volume aqui ao negócio. Bom dia. E aí, como vocês estão? Beleza? Vamos lá, terça-feira, live número 12. Falaremos hoje de Revolução Americana ou Independência dos Estados Unidos, tá? O que acontece? É um tema que é desconhecido por muitos, né? Infelizmente o nosso ensino hoje ele prioriza muito mais uma falsa narrativa da Revolução Francesa do que, pelo menos, abordar o tema da Revolução Americana, né? Da independência dos Estados Unidos. Então, aqui, como a gente tem um compromisso com a verdade, a gente vai ter hoje uma conversa, né, sobre a independência dos Estados Unidos, sobre essa grande nação que nasce de uma forma muito interessante já. E deixa eu só botar aqui aí. Então é isso, né? 2 minutos, quem tinha que chegar já chegou. E eu já começo. Eu começo por quê? Porque essa aula, ela é muito, né? Essa live, ela é muito interessante pra gente fazer o quê? Pra gente clarear as nossas ideias e pra colocar um fato histórico de frente ao outro, de modo que a gente possa confrontá-los, né? De modo que a gente possa confrontá-los e entender de uma vez por todas. Bom dia, Igor. Beleza? Me ajuda aí hoje, que eu sei que você é um grande entusiasta aí da independência dos Estados Unidos. Hoje eu quero muitas perguntas suas e muitos comentários, hein? Então é o seguinte, a gente coloca de frente, né, 2 fatos históricos muito importantes. O primeiro deles, e se for em ordem cronológica, é exatamente a independência dos Estados Unidos, a Revolução Americana e a Revolução Francesa, né? Quando a gente coloca essas 2 narrativas, esses 2 fatos históricos, um virado para o outro, a gente percebe o seguinte: a gente percebe que a revolução, o nome revolução, ele não carrega em si, né, uma narrativa positiva. Ele não é em si sempre um fim positivo. Ele nem sempre gera bons frutos. Muito pelo contrário, a maioria das vezes ele sempre vai gerar no longo prazo, né, uma ruptura de tradições, uma ruptura de governos, uma ruptura de Estado. Bom dia, Lorena, tudo bom? Que ótimo, seja bem-vinda, viu? Seja muito bem-vinda. Temos 2 paraenses aqui, portanto, né? O Igor e a Lorena, sejam bem-vindos. Ó, o que acontece? Eu dizia que a revolução ela sempre traz uma quebra de paradigma, não é isso? E que essa quebra de paradigma, que esse rompimento com a tradição anterior, geralmente ela gera, né, malefícios muito maiores do que os benefícios que são trazidos com ela. E a Revolução Americana ela é exatamente esse ponto fora da curva dos malefícios. Por quê? Por que eu digo isso? Né? Primeiro que você tem a formação do Estado americano, a formação dos Estados Unidos, né? Começando obviamente com as 13 colônias a leste, na costa leste. Você tem a formação ali de uma série de estados que buscam a sua independência separadamente. O interessante é a gente pensar que o contexto americano, o contexto histórico americano,
ele não é de uma formação territorial uníssona, ou seja, de um território único, né? Ele é, portanto, a união de pequenos estados que são autônomos e que até hoje conservam uma certa autonomia e que buscam juntos, né, adquirir um poder maior. Por que eu digo isso? Porque exatamente as colônias americanas, as 13 colônias americanas, elas são o reflexo dessa autonomia, né? Que separadamente possuem poderes importantíssimos até os dias de hoje, mas que juntas formam um conglomerado, uma união de polos de poder muito poderosos. E não seria diferente. Essa migração para os Estados Unidos, portanto... Bom dia, Mili, seja bem-vinda. Essa migração, né, para os Estados Unidos, portanto, ela é parte integrante da história, e não poderia ser diferente, ela é parte integrante da história da Inglaterra. Tá? O que acontece? Os Estados Unidos, uma colônia britânica, né, ele vai ter a sua formação, né, a sua gênese, o seu nascimento, de fato... Né? Seja bem-vindo, Eduardo. Né? Ele vai ter a sua formação, a sua gênese, é iniciado de fato exatamente por causa da política dos cercamentos que falamos, que vai ser também uma das raízes da Revolução Industrial. Então, quando a gente pensa na política de cercamentos, aquela política de transformação das áreas comuns em áreas de pasto, né? Isso vai fomentar, por exemplo, a produção de lã, né? Que vai ser ali o pontapé inicial da Revolução Têxtil, né, da Revolução Industrial, a primeira fase da Revolução Industrial, que é exatamente essa Revolução Têxtil, e vai ser também o motivo desse êxodo rural, dessa ida das pessoas do meio rural para o meio urbano, de modo que você vai ter aí uma tripla consequência, né? A produção têxtil, você vai ter a saída das pessoas do meio rural para o meio urbano inglês, e você também vai ter a saída das pessoas do meio rural para uma migração para os Estados Unidos. Então você tem na política dos cercamentos um ponto decisivo, uma chave de compreensão que é fundamental para você entender tanto Revolução Industrial e, portanto, Revolução Inglesa e, portanto, Revolução Gloriosa e, portanto, Revolução Americana, quanto você tem também para entender o seguinte, né? Como você tem também para entender o seguinte, que essa tendência urbana vai nascer exatamente aqui, né? Essa tendência urbana inglesa e essa tendência industrial, tanto inglesa quanto americana, vão nascer exatamente da política de cercamentos. É óbvio que tem outros motivos, né? Por exemplo, a ascensão de Carlos I, que ele vai ser conhecido por a sua perseguição religiosa. Então você vai ter a busca por liberdade, né? Essa busca pela liberdade, ela vai fazer com que as pessoas migrem, então, desse Estado inglês que agora busca, né? Busca aí controlar a fé dos seus súditos, dos súditos do rei e da rainha, né? Dos súditos da coroa, e que essas pessoas migram para uma terra aonde não há essa interferência estatal, como a gente pode dizer. E prestem atenção nisso, porque isso, né, essa negligência da coroa perante os Estados Unidos é o que vai construir o DNA americano. E que os Estados Unidos carrega consigo até hoje esse DNA muito forte. É exatamente a cidade-luz no topo da montanha. Tá? É esse DNA de liberdade que carrega consigo o mito fundador dos Estados Unidos. E sim, há um mito fundador. E sim, há pais fundadores. E sim, há uma literatura que baseia a formação dos Estados Unidos. E sim, há um pontapé inicial na direção correta.
Muitas pessoas se perguntam, se a gente fosse colonizado por americanos, se a gente fosse colonizado por ingleses, a situação do Brasil seria diferente? A questão não é a colonização, a questão é a literatura que os colonos tiveram acesso e que optaram por seguir. Tá? Sabe por quê? Porque nesse período histórico você tem uma confluência muito grande de ideias, você tem uma mistura muito grande, que você acaba misturando boas ideias com ideias ruins, com péssimas ideias. Quando a gente pensa, por exemplo, em John Locke, né? Quando você pensa, por exemplo, em Rousseau, você tem em uma historiografia pouco profunda, uma mistura disso tudo numa caixa só chamada iluminismo. Só que quando você separa o joio do trigo, você percebe que um não tem nada a ver com o outro. Um não possuem características em comum, mas as suas diferenças são tão profundas que marcam, portanto, a prosperidade e o decaimento de uma nação. Então, quando você pega os textos de Locke e você percebe sempre na tentativa de buscar a liberdade, na tentativa da proteção da propriedade privada, do direito à vida, né? E do outro lado você tem sempre a tentativa, por meio da abstração, da previsão, de transformar a realidade naquilo que se quer, naquilo que se deseja. Você percebe que um caminha para a prosperidade e outro caminha para a decadência. Então esse é o mito fundador dos Estados Unidos. Um iluminismo de verdade, uma terra onde você procura ser livre. E ser livre significa, nesse ponto aqui, a não interferência do Estado. O Estado, a coroa, a não interferência dos poderosos. Né? É exatamente, você vai ter ali como um farol da liberdade naquele momento. E é por isso que muitas pessoas migram. E é por isso que muitas pessoas saem de suas casas e vão procurar um lugar onde elas possam professar a sua fé de modo livre. Que elas possam ter acesso à terra de modo livre. Que elas possam comercializar de modo livre. Esses três pilares são os pilares fundadores dos Estados Unidos. A busca por terras, a busca por liberdade religiosa e a busca por comércio, a busca pelo comércio livre. É exatamente, Laura, o sonho americano. Então, quando a gente tem esses três fundamentos colocados sobre a mesa, a gente percebe que as 13 colônias, elas são fundamentadas nesse desejo de liberdade, mas que por características geográficas, por características geofísicas, elas possuem ali vantagens comparativas, usando aqui um termo de Davi Ricardo, né? Vantagens comparativas que vão fazer com que elas olhem para sempre uma direção diferente da outra. Quando você pega as colônias do norte, você tem, portanto, naquele local ali uma policultura, você tem, portanto, pequenas e médias propriedades, você tem a mão de obra familiar. E por que você tem isso? Porque a geografia daquele lugar não permite que há grandes latifúndios, né? Grandes latifúndios seria um pleonasmo, mas é uma redundância. Mas que não existam latifúndios, né? Que você permitam que a cada época do ano seja, portanto, cultivado, né? Cultivado uma commodity diferente, né? Ali, seja o trigo, seja o couro, seja a laranja, seja assim por diante. E você tem a marcação muito forte em contraposição aos estados do sul, porque os estados do sul das 13 colônias, e aqui a gente só pensa naquela pequena faixa, ainda não há a busca pelo, né, a conquista do oeste, o destino manifesto, que vai ficar muito famoso. Tudo isso vai ser um resultado posterior. Nesse momento a gente pensa só nessa faixa, nessa mínima faixa dos Estados Unidos, que são exatamente as 13 colônias do leste. Tá? Então, quando você pensa na marcação de diferenças entre o norte, como eu disse, policultor, pequena e média propriedade, de produção familiar e mão de obra livre, você pensa pelo contrário, você coloca nessa contraposição
os estados ao sul, que vão ser de grandes propriedades, ou seja, de latifúndios, monocultores, né? O que a gente vai chamar de plantations, né? Ou seja, monocultor, escravista, latifundiários, voltados para a exportação, né? As grandes terras, elas produzem grandes quantidades de uma commodity apenas. Por exemplo, apenas laranja. Então, não há mercado interno para aquela quantidade enorme de laranjas, então é necessário exportar. Né? O que vai fazer essa marcação é exatamente a vantagem comparativa dessa região. Né? Ao sul você tem uma marcação, um clima mais temperado para quente. E ao norte você tem um clima temperado para frio. Então você tem uma diferença muito grande entre o clima do estado da Flórida, por exemplo, né, e o clima do estado de Nova York. Né? O clima do estado de Nova York. Eles vão ser vão ser geograficamente diferentes entre si. E é por isso que os Estados Unidos eles já nascem profundamente desigual nessa relação. Isso é muito interessante para a gente entender, né? Para a gente entender lá na frente o que vai ser uma guerra interna dos Estados Unidos que vai marcar profundamente o imaginário do americano. E o Eagle conclui o seguinte, o Eagle comenta o seguinte: Carolina do Norte e Geórgia eram os maiores produtores de açúcar, algodão, chá e fumo do mundo. Você percebe, portanto, né, que os Estados Unidos ele já nasce com esse ímpeto, né? O povo americano ele já nasce com essa necessidade da grande produção, com essa necessidade da grandiosidade do comércio. Por quê? Porque eles são melhores que nós? Não. Porque eles nascem, né, como um estado livre, apesar de serem colônias. E o que a gente chama dessa liberdade, dessa falsa liberdade nesse momento, é exatamente a falta de fiscalização da Inglaterra. A falta de fiscalização da Inglaterra naquele momento diante da sua colônia. A Inglaterra, por estar vivendo um momento, né, de exportação muito forte, um momento muito pujante, e também tendo que prestar atenção muito fortemente na Europa, ela perde a mão, ela não fiscaliza a sua colônia americana, e a sua colônia se desenvolve cada vez mais. E o que a gente chama disso, né? E o que a gente chama disso é exatamente da negligência. A Inglaterra ela vai negligenciar essa fiscalização. E a historiografia dá o nome de negligência salutar. Salutar por quê? Porque ajuda, porque fomenta, porque cria as condições necessárias para que os Estados Unidos se desenvolva. Então a negligência salutar, né? Estamos falando hoje, pessoal, alguém coloca aí para eu fixar o comentário. Estamos falando hoje de independência dos Estados Unidos. Tá? Alguém coloca aí só para eu fixar. A negligência salutar, portanto, é essa falta de fiscalização da Inglaterra perante sua colônia. E essa falta de fiscalização vai fazer com que, preste atenção nisso, vai fazer com que os Estados Unidos, né, essas 13 colônias, esse povo das 13 colônias, experimente a liberdade. Experimente a liberdade. Experimentando a liberdade, portanto, nós teremos o seguinte: nós teremos o desejo de se manter livre, nós teremos o desejo de se manter sem perseguição religiosa. Não negligência dos Estados Unidos, a negligência salutar da Inglaterra perante os Estados Unidos. Percebam isso. Não é os Estados Unidos que negligencia a si mesmo, mas é a Inglaterra que não fiscaliza corretamente a sua colônia e que por isso essa colônia se desenvolve. Esse olhar muda tudo. Porque se você for pegar a historiografia brasileira, né, a história brasileira, a partir de 1530, que é quando começa de fato a colonização, você vai ter marcadamente sempre a fiscalização
da coroa portuguesa. E essa fiscalização da coroa portuguesa, principalmente antes da chegada da coroa, né, e mais fortemente depois. Então, quando a gente pensa, né, ali em meados do século XVIII, né, no que a gente chama da transição do eixo econômico, social, saída do Nordeste e a vinda para Minas Gerais, com Ouro Preto, com Diamantina, né, com toda aquela região das minas, essas Minas Gerais, você tem essa transferência do eixo econômico-social, você tem também a marcação muito forte da fiscalização. O que é a Inconfidência Mineira, se não a repressão estatal sobre isso, né? Ali, a fiscalização severa, né? O medo da derrama, aquele imposto que era tão temido. Foi mal, eu entendi, é o sono. Não, relaxa. Só porque eu peguei o seu gancho, por quê? Pra gente não... Porque alguém aí pode ter algum tipo de dúvida, né? Então, o que é essa fiscalização, por exemplo, da derrama no Brasil, né? É sempre a marcação ferrenha da metrópole sobre a colônia, né? O que nesse primeiro período dos Estados Unidos não vai acontecer. Nesse primeiro período a gente vai ter a negligência salutar. A gente vai ter essa negligência da fiscalização da Inglaterra diante da colônia dos Estados Unidos, tá? Então, quando a gente faz essa diferença entre as colônias, quando a gente entende que essa característica de se autogovernar, ela nasce com os Estados Unidos, tá? Ela nasce com os Estados Unidos. A gente percebe também que isso muda, que isso vai mudar principalmente quando começa-se um processo de tensão. Começa-se um processo de tensão por causa dos gastos excessivos da coroa britânica, né? Você vai ter gastos excessivos da coroa britânica lá na Europa, muito ocasionados pela Guerra dos 7 Anos e principalmente pela necessidade de cada vez mais, né, de entrada de caixa por causa também da Revolução Industrial. Você vai ter então a necessidade de buscar novas fontes de renda. Exatamente, né? Como a gente comentou, né, com a carta do João, irmão de Ricardo Coração de Leão, né, lá de 1215. Essa taxação sem a representação, ela vai ser marcada aqui, portanto, num ponto um pouquinho mais para frente, que a gente começa a falar agora. Então vamos guardar essa expressão, no taxation without representation. O que significa isso? Não aceitamos uma taxação se não podemos votar, se não podemos escolher os nossos representantes. Não queremos impostos se não podemos escolher aqueles que compõem o parlamento. E aqui essa frase ela começa principalmente como escolher o parlamento em inglês e não inicialmente o próprio parlamento americano. Tá? Então guarda essa informação. Quando a coroa inglesa ela começa a ter gastos excessivos, como eu disse, pela Guerra dos 7 Anos e pelos desdobramentos da Revolução Industrial, é necessário encontrar novas fontes de receita para a coroa, tá? E a gente comentou dos corsários, isso lá na Revolução Inglesa. A gente comentou então ali da edição dos atos de navegação, ali aquele proteção aos portos, aquela proteção aos portos, né, ingleses, onde só navios ingleses poderiam fazer essa comercialização. São todas as alternativas, mas o fato é que essa taxação ela começa de fato, essa fiscalização começa de fato, esse pacto colonial em cima dos Estados Unidos começa de fato nesse momento, quando a coroa precisa de novas fontes de renda, tá? E o que acontece? Algumas colônias, como o Igor mesmo disse, já rivalizavam ali na exportação com a própria metrópole, tá? Como o Igor disse aqui em cima, né? Que, Carolina do Norte e Geórgia eram os maiores produtores de açúcar, algodão, chá e fumo do mundo. Ou seja, tá tirando o mercado, tira esse mercado da metrópole. E uma colônia, ela é muitas vezes caracterizada exatamente por essa sua, porque existem vários tipos de relação entre metrópole e colônia, tá? Mas uma colônia, ela é
ela é marcadamente caracterizada por esse pacto colonial, que também tem o sinônimo de exclusivo colonial, ou seja, tudo que é produzido na colônia só pode ser vendido, ou seja, só pode ser o único mercado consumidor é exatamente a sua metrópole, por um preço muito baixo, que serve como revenda, tá? Então, a gente tem esse momento aqui, a gente tem esse momento de rivalização entre as colônias com a metrópole, esse início da fiscalização muito ferrenha. A gente tem, portanto, esse início da necessidade de maiores rendas. Então você começa, portanto, a ter uma fiscalização cada vez maior. O que vai acontecer? A Inglaterra, portanto, ela vai acentuar a sua fiscalização, como eu disse, e vai diminuir a sua concorrência, que é exatamente essa fiscalização, que é exatamente suprimir, asfixiar esse mercado nascente das colônias americanas, tá? De que modo? Que modo isso vai acontecer? Né? Você vai ter uma série de novas leis que vão servir para taxar e suprimir, asfixiar esse mercado crescente. Então você tem, por exemplo, a proibição de manufaturas dentro da colônia americana. Pessoal, percebam que aqui a gente volta ao século XVIII, tá? Então, estamos mais ou menos ali na metade do século XVIII, em 1750, 1760, para a gente entender melhor, tá? Ontem falamos de unificação alemã, e hoje a gente volta à unificação alemã, que ela tem os seus desdobramentos ali até o final do 19, hoje a gente volta para meados do 18, para a gente, como eu disse, colocar as potências em pé de igualdade cronológica, para a gente dar o próximo passo, tá bom? Então, quando a gente volta lá para o século 18, a gente percebe que, buscando aumentar o faturamento e diminuir a concorrência, a Inglaterra, portanto, ela começa a suprimir as liberdades dos colonos americanos. Aquela liberdade que já foi experimentada, aquela liberdade de se autogovernar, aquela liberdade de se poder comercializar livremente. Então você tem a proibição das manufaturas, você tem a lei do açúcar de 1764, você tem a lei do selo de 1765 e você tem a lei do aquartelamento. Vou explicar rapidamente o que são cada uma dessas leis. Por exemplo, a lei de proibição da manufatura fica fácil, o próprio nome é autoexplicativo, né? Você proíbe, você suprime a produção interna de manufaturas. Ou seja, a colônia americana ela só serve para produzir, mas não para agregar valor ao que ela produz. Ela só serve para produzir, ou seja, ela pode produzir couro, né? Ela pode exportar couro, exportar laranja, mas ela não pode exportar suco de laranja. Ela pode exportar fumo, mas ela não pode exportar charutos. Ela pode exportar, por exemplo, mate, mas ela não pode exportar ele já triturado, seco, né? Pronto para o consumo. Isso é a manufatura, é a introdução, né? É esse processo de agregar valor ao produto que se é produzido. Você tem a proibição das manufaturas nesse momento. Você tem a lei do açúcar, ou seja, você vai ter muito fortemente o consumo de açúcar nessa colônia, né? O açúcar que era muito produzido no Brasil, nas Antilhas, que são a região caribenha. O consumo desse açúcar e também a produção em algumas áreas desse açúcar, ele vai ser proibido. Por quê? Lembra sempre dessa dupla iniciativa, faturar mais e diminuir a concorrência, faturar mais e diminuir a concorrência. Então, quando você taxa o açúcar, você está taxando um dos produtos mais consumidos nas 13 colônias nesse momento. O próximo também é fácil de entender. Quando a gente pensa na lei do selo, toda a comunicação, todo documento público, uma pessoa morre ou nasce, precisa de um selo para dar veracidade àquele documento, uma exportação, para ter um documento, ela precisa do selo real. Todo o trâmite governamental, toda a burocracia entre os produtores
toda a burocracia entre colônia e metrópole é feito por meio, é dada a veracidade por meio do selo. E esse selo agora vai ter o seu imposto aumentado. Exatamente, Laura. O açúcar da beterraba, né? Esse açúcar que é produzido muito na Europa, também vai ser produzido nos Estados Unidos. Tá? Então essa lei do selo, ela traz consigo o quê? O aumento da burocracia, o encarecimento da burocracia. A lei do açúcar, ela traz o encarecimento da qualidade de vida. A proibição de manufaturas, ela traz o quê? A restrição da liberdade, da livre concorrência, da livre produção. Então você tem a busca pelo aumento do faturamento e a diminuição da concorrência, e você começa paulatinamente a supressão da liberdade dos colonos da América. Tá? Nesse momento, você vai ter, portanto, eu esqueci a lei do aquartelamento. Essa lei que ela dá fundamento até hoje à emenda do porte de arma e da posse de arma nos Estados Unidos. Por quê? Porque essa lei do aquartelamento, ela dizia que cada colono possuía como dever hospedar um oficial ou um membro do exército da coroa dentro da sua própria casa. Tá? Essa é a lei do aquartelamento. Ela te proíbe, ela exige que você hospede alguém que você não conhece dentro da sua casa. E nesse momento o que explode é exatamente a impotência, porque entra uma pessoa armada dentro da sua casa para dormir de modo autoritário, e aí acontecem estupros, e aí acontecem saques, e aí acontecem então esse vilipêndio do direito à propriedade e do direito à autoproteção. É essa lei do aquartelamento de meados do século XVIII que ela vai dar o fundamento teórico, né, de toda essa cultura americana, da cultura da autoproteção. Tá? Então você tem proibição de manufaturas, lei do açúcar, lei do selo e a lei do aquartelamento. Quando você tem a primeira emenda americana, exatamente, o Igor lembra, eu não lembrava exatamente qual que era. Quando você tem essa lei do aquartelamento, você explodem os estupros, explodem a violação à propriedade, e é, portanto, necessário que o americano possa proteger a sua propriedade, possa proteger a sua família, exatamente dessa supressão de liberdade e exatamente dessa opressão do Estado, dessa opressão militar. Apesar de ser sua coroa, apesar de ser também o seu exército nesse momento, você vai ter essa necessidade. Tá? Os colonos vão entender, os pais fundadores vão entender como necessário. E a resposta dos colonos, portanto, ela vem exatamente no boicote aos produtos ingleses. Tá? Você vai ter, portanto, já uma organização política das 13 colônias, percebendo que Marina traz a informação que eu não sabia. Uma lei parecida com a lei do aquartelamento existiu no regime nazista. Então você percebe aí esse ciclo da história, né? O homem é muito previsível, né? O ser humano é muito previsível, ele sempre faz as mesmas coisas. Então, a resposta exatamente a esse início, né? a essa opressão da coroa, ela vai ser, portanto, uma organização mínima das 13 colônias. Uma organização mínima das 13 colônias que vai fazer com que a coroa recue. Por quê? Porque as colônias, elas vão organizadas entre si, fazer um boicote aos produtos ingleses. Ou seja, aquilo que era para aumentar a produção, aumentar o arrecadação, para aumentar a arrecadação, você tem uma diminuição por meio do boicote. E é nesse momento, portanto, que, por escrito, os colonos vão ter o primeiro documento, tá? O primeiro documento ali, que vai dar algum direito a eles. E exatamente essa declaração de direitos, que garante, portanto, a isenção de impostos para produtos da colônia. Ou seja, o que é produzido na colônia não pode ser taxado pela coroa, exatamente por aquele princípio que é cultivado
é cultivado na cultura inglesa e que vai ser trazido agora para a cultura americana, que é no taxation without representation. Ou seja, não há taxação sem a possibilidade do voto, sem a possibilidade de participação no parlamento, né? No taxation without representation. Bom dia, Ivan, seja bem-vindo. Estamos falando de independência dos Estados Unidos. Então, essa declaração de direitos, ela vai dar a tônica desse primeiro movimento dos colonos americanos, dessa primeira reivindicação por direitos, né, por segurança jurídica, e essa primeira reivindicação por trazer de volta aquele cenário que havia antes do começo da fiscalização inglesa, ou seja, trazer aquele status quo, o status inicial de liberdade, no qual o mito fundador americano ele é fixado, tá? Os Estados Unidos de meados do século XVIII, ele já vai ser essa liberdade já vai ser fortemente suprimida com essas leis, tá? Não há legalidade na taxação, na cobrança de impostos, se os colonos não podem votar para o parlamento inglês. Então, a declaração de direitos, ela vai ser uma isenção fiscal para os produtos dos colonos. E percebam aqui a lógica inglesa. Se eu não posso cobrar os produtos colonos, se eu não posso taxar os produtos da colônia, eu taxarei, portanto, os meus próprios produtos. Tá? Essa lei, essa declaração de direitos, ela protege os produtos colonos, mas não os produtos ingleses. De modo que você vai ter um imposto sobre a exportação, ou seja, se você quer importar o meu produto, vai ser acrescido um valor X. As colônias, portanto, essas 13 colônias, elas são extremamente dependentes dos produtos ingleses. Tá? A cultura do chá, por exemplo, ela vai ser trazida nesse momento aqui para os Estados Unidos, né? O vidro, o papel, o lápis, né? São produtos que são produzidos na Inglaterra e que vão ser fortemente utilizados pelas 13 colônias, né? Então, na verdade, você trocou 6 por meia dúzia. Você não taxa os produtos dos colonos, mas você taxa os seus próprios produtos, fazendo com que você restrinja a qualidade de vida, você gere diminuição do bem-estar, diminua, portanto, o lucro das famílias, né? E você atrase, portanto, o enriquecimento individual. Você atrase, portanto, o enriquecimento individual. O imposto excessivo, ele tem esse poder, que é do atraso do enriquecimento do indivíduo. O imposto excessivo, ele tem essa conotação de exatamente enriquecer uma burocracia, o que o Raimundo Faoro vai chamar de estamento burocrático, e enriquecer o estamento burocrático e empobrecer o resto, tá? Dificultar a ascensão do resto. Então, nesse momento, você vai ter ali essa taxação dos próprios produtos. E essa taxação dos próprios produtos vai ser chamada de Townshend Acts. Townshend Acts, né? Você vai ter o encarecimento do modo de vida americano, portanto. Os americanos protestam. Essa organização que se iniciou lá com as proibições das manufaturas, lá com a lei do açúcar, com a lei do selo e com a lei do aquartelamento, você vai ter, portanto, uma nova revolta, um novo protesto, mas que dessa vez vai ser brutalmente reprimido pelos militares, pela coroa inglesa, né? O primeiro momento de radicalização, portanto, vai ser exatamente o primeiro momento de derramamento de sangue, vai ser exatamente o que a gente chama de massacre de Boston. O massacre de Boston, portanto, foi um levante, uma revolta, né, dos colonos contra
contra esses Townshend Acts, ou seja, esses atos, essa taxação sobre os próprios produtos. Tá? Então você vai ter o massacre de Boston como sendo o primeiro derramamento de sangue. E exatamente, Igor, como resposta ao massacre de Boston, os colonos protestam invadindo, portanto, o porto de Boston, né? Saqueiam um navio carregado de produtos, saqueiam navios carregados de chá, atirando ao mar. Tá? Você vai ter toneladas e toneladas de chá sendo atirados ao mar. E é nesse momento que você tem, como o Igor disse, a famosa Boston Tea Party, ou seja, a festa do chá de Boston. Você vai ter ali um símbolo marcante não violento, dos colonos, dizendo que nós rejeitamos, primeiro, essa política de impostos altos da Inglaterra, e segundo, esse seu produto que vem permeado de autoritarismo. Esse vai ser a mensagem da Boston Tea Party. Tá? Ou seja, a rejeição aos produtos encarecidos artificialmente por meio de impostos. E o segundo vai ser exatamente a rejeição a esses produtos que trazem consigo a supressão da liberdade americana. E é nesse momento, portanto, que você percebe essa simbologia do chá é espetacular. É exatamente. Você vai ter, então, portanto, essa separação cultural entre... Porque percebam, a cultura do chá é uma cultura inglesa. Exatamente. Atingiu o coração do modo de vida britânico. Exatamente, é o que eu ia falar agora. Essa cultura do chá é uma cultura inglesa, o chá da tarde. É muito comum na Inglaterra você ter a cultura do chá. Né? E é nesse momento que os Estados Unidos ele fala o seguinte: nós não queremos cultivar, porque cultura vem exatamente do cultivo dessas tradições. Nós não queremos cultivar essas tradições inglesas. Nós queremos nos apartar, portanto, dos ingleses de modo até cultural. Então, o Boston Tea Party ela vai ter esse simbolismo também. Apesar do desperdício ali, apesar do lançamento ao mar, né? Do lançamento ao mar de uma quantidade enorme de dinheiro, você vai ter também, né, e com isso trazendo um prejuízo muito grande à coroa, você vai ter também um simbolismo muito grande nesse momento. O simbolismo de que queremos nos afastar culturalmente da sua cultura. Né? Queremos nos afastar culturalmente até do seu modo de vida. E é nesse momento que, percebendo essa radicalização, a coroa passa para um all-in. Contra os colonos. Né? O que vai ser instaurado nesse momento é o que a historiografia chama de atos intoleráveis. Os atos intoleráveis. É exatamente a coroa tentando colocar ordem na casa. Tá? É tentando reprimir a liberdade, é tentando reprimir o comércio. Nesse momento aqui, após, né, a Boston Tea Party, você vai ter uma série de novas leis, e principalmente a série de restrição ao livre comércio, restrição à liberdade de manufatura, a restrição à liberdade do comércio, de modo que se torna, a historiografia chama de atos intoleráveis, porque não se pode mais tolerar essa supressão da liberdade dos ingleses sobre o povo americano. E quais são essas medidas dos atos intoleráveis? Você vai ter a transformação do Porto de Boston, um dos principais portos ali, um dos polos exportadores mais fortes das 13 colônias naquele momento, em Porto Real. Por quê? Porque toda a colônia de Massachusetts ela vai ser transformada em colônia real. O porto de Boston ele vai ser fechado, ou seja, fechou-se uma das principais portas de comércio das 13 colônias nesse momento.
Uma das colônias mais pujantes, que é exatamente a de Massachusetts, ela vai ser transformada em colônia real, fiscalização total. A Inglaterra está agora fiscalizando todos os atos dos colonos dentro da própria tese de colônia. Aquele autogoverno que foi caracterizado no período da negligência salutar já não existe mais a partir dos atos intoleráveis. Tá? Você tem, portanto, uma fiscalização ferrenha, você tem, portanto, uma supressão da liberdade do povo americano aqui já de modo muito escancarado. Tá? De modo muito escancarado. Você vai ter a transferência do poder judiciário para a Inglaterra. Ou seja, você tem um litígio, você procura a justiça, você procura o poder judiciário e não há juízes americanos mais julgando causas americanas. Essa transferência do poder judiciário agora é feita para a Inglaterra, ou seja, todo e qualquer litígio de colonos contra colonos e de colonos contra ingleses será decidido por juízes ingleses. Então você tem a supressão ali daquilo que eu dizia que era a segurança jurídica que caracterizou o momento inicial, o pontapé inicial das 13 colônias. Tá? Você vai ter, portanto, o incremento, ou seja, um aprofundamento, né, da lei do aquartelamento, a maior presença militar da coroa dentro das casas dos americanos, e isso é temperado com esse ar de como eu posso dizer, de desconfiança entre colonos e ingleses. Você vai ter um aumento, então, dos estupros, um aumento, então, dos assédios, um aumento, então, do vilipêndio da propriedade. Tudo isso são os atos intoleráveis. E você vai ter, portanto, a proibição de adquirir novas terras. Todo aquele American Dream que a Laura tinha colocado acabou. Você não tem, portanto, a busca por novas terras, porque isso foi suprimido. Você não tem, portanto, a liberdade de comércio, porque agora o porto de Boston está fechado. A colônia de Massachusetts, ela se torna uma colônia real. A segurança jurídica, ela não mais é eficaz, eficiente. Agora você tem um juiz extremamente parcial. Por quê? Porque o juiz inglês, ele sempre vai julgar suas causas a favor do seu conterrâneo inglês. Né? Você vai ter um incremento da lei do aquartelamento, o aprofundamento, a presença cada vez maior militar dentro dessas 13 colônias, dentro exatamente das casas dessas 13 colônias. Né? E o resultado disso é exatamente, o resultado dos atos intoleráveis é exatamente a intolerância dos colonos. Que você começa uma revolta. Né? Você começa uma revolta que é exatamente o pontapé inicial do processo de independência. E você vai ter ali no ano de 1774 o início do processo de independência dos Estados Unidos. O início do processo de independência dos Estados Unidos. Porque na Filadélfia, você vai ter o primeiro Congresso Continental, que vai ser exatamente a organização máxima até então dessas 13 colônias, o desejo máximo de se livrar desses atos intoleráveis, de se apartar da metrópole, de modo que, em 1774, você tem o primeiro Congresso Continental ou o primeiro Congresso da Filadélfia. Esse congresso ele é muito marcado pela oposição entre dois grupos de colonos. Que colonos são esses? Os legalistas e os patriotas. Os legalistas, eles diziam que devemos respeitar as leis da Inglaterra porque devemos respeito ao rei da Inglaterra. Tá? E nesse momento eles serão maioria. Percebam que mesmo com os atos intoleráveis, você continua tendo esse cultivo da cultura inglesa dentro ainda
ali da tradição dos colonos, tá? E o primeiro Congresso Continental ele vai ser marcado por ser um congresso voltado para o diálogo. Em 1774, o primeiro Congresso Continental, ou o primeiro Congresso da Filadélfia, ele vai ter uma maioria legalista. Uma maioria legalista. E essa maioria legalista, ela vai optar, portanto, por não fazer nada, por buscar a via do diálogo, a via da diplomacia, tá? Se opondo a essa via, você tem os patriotas, aqueles que já não mais queriam essa submissão e queriam, portanto, a independência dos Estados Unidos. Vão ser formados, na sua maioria, de comerciantes, fazendeiros e artesãos. Tá? O segundo Congresso da Filadélfia, e aqui eu já acelero o raciocínio porque nós temos apenas 10 minutos. O segundo Congresso da Filadélfia é exatamente no ano de 1775. Por quê? Porque o primeiro Congresso não surte efeito. O diálogo não surte efeito, de modo que muitos migram do legalismo para o patriotismo. E aqui é impossível a gente não falar do filme do Mel Gibson, né? O patriota ele vai ser exatamente essa luta pelos artesãos, pelos comerciantes, por essa independência. Eles vão pegar em armas, formar um exército e vão ir de encontro ao exército inglês, né? E ele acontece, né? Esse Congresso da Filadélfia de 1775, ou o segundo Congresso Continental, vai ter como ser o estopim aí, portanto, né, desse processo de independência. Até que no dia 4 de julho de 1776 ocorre a Declaração da Independência dos Estados Unidos. Você tem as guerras, você tem, por exemplo, o conflito aberto entre os Estados Unidos e o poderio militar inglês, que é muito forte, né? Mas você vai ter essa proeminência americana contra o exército inglês. Muito por causa da ajuda dos franceses. Aquela ajuda dos franceses que vai desembolsar uma quantidade enorme de dinheiro. Essa ajuda dos franceses que vai desembolsar uma quantidade enorme de dinheiro e que esse gasto excessivo vai ser uma das raízes da Revolução Francesa, como nós já comentamos. Tá? Então, você tem aqui nesse momento ingleses contra colonos e franceses. Colonos e franceses. Por quê? Porque Inglaterra e França, elas sempre foram rivais, sempre foram inimigas dentro da historiografia europeia. Então você tem, portanto, no ano de 1776, né, no dia 4 de julho, a Declaração da Independência dos Estados Unidos. O que vai acontecer? Essa guerra se estende até 1781, né, que é quando os Estados Unidos conquistam a sua vitória definitiva sobre a Inglaterra, no que a gente chama da Batalha de Lexington, né? Eles conquistam essa independência. A Inglaterra só reconhece em 1783, tá? Então vão ficar aí 2 anos até com que a metrópole reconheça que sua colônia é independente, tá? Esse período ele tem uma característica muito importante, que é o início da relação de amizade entre Estados Unidos e França. Os Estados Unidos e França, eles são amigos diplomáticos muito fortes até os dias de hoje. Se você pegar o discurso de qualquer visita de presidente americano à França ou de qualquer presidente francês aos Estados Unidos, eles sempre vão retomar esse mito fundador de quando eles lutaram juntos na independência dos Estados Unidos, tá? Essas 13 colônias, portanto, elas vão se organizar em uma república presidencialista, a primeira do mundo, tá? O presidencialismo ele é fundado nesse momento, tá? Como modelo de governo. Você vai ter esse distanciamento cultural, portanto, também no modelo de governo. Ocorre, portanto, essa divisão dos 3 poderes, muito baseado ali
naquele iluminismo que nós dizíamos, mas principalmente no que é chamado de iluminismo escocês, tá? E não o iluminismo francês. E você vai ter, portanto, essa busca por uma escrita de uma Constituição que seja justa e livre e que dê oportunidade de cada americano agora, não mais colono, mas americano de fato, que busque a sua felicidade, né? Então você vai ter a busca da felicidade como sendo um norte, um farol ali dos Estados Unidos. E essa Constituição ela vai ser sempre um fator de debate muito grande entre esses dois tipos de americanos, podemos dizer assim, entre essas duas camadas de americanos, tá? Que vão ser exatamente os estados do norte e os estados do sul. Por quê? Porque você vai ter um debate muito grande ali entre os federalistas e os antifederalistas, né? E você vai ter a ocorrência de emendas, você vai ter a modificação das emendas à Constituição, até que se chega à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, o Bill of Rights de 1791, que vai garantir, portanto, e vai dar esse invólucro à Constituição, que vai fixar as bases, os princípios constitucionais dessa Constituição que foi escrita em 1787. Ela é escrita em 1787, mas ela é matéria de debate até o ano de 1791, quando você tem o Bill of Rights americano. Tá? Pessoal, é claro que aqui não vai dar tempo de destrinchar toda a complexidade. Até porque o meu tempo acaba e senão eu não consigo fazer o download do vídeo. Então, eu não consigo destrinchar todos os meandres, todos os detalhes, todos os pormenores da independência dos Estados Unidos. Mas aqui já dá um bom norte pra gente. A unificação só foi possível pela designação de George Washington como primeiro presidente. Ele vai o quê? Dar liga, ou seja, ele vai dar ali unicidade, ele vai fazer com que essa diferença entre as colônias seja possível de se conviver, e seja possível de que você forme esses estados que antes separados, você una eles em vários estados unidos em uma causa só, tá? E é por aí que nasce o nome de Estados Unidos da América. Tá, beleza? Pessoal, eu fico por aqui, tá? Eu agradeço muito. Compartilhem, por favor, a live. Momento print aí pra vocês, tá? Um abraço. E eu fico por aqui. Muito obrigado por todos que acompanharam até o final. E amanhã eu volto pra última live dessa semana, porque teremos, então, né, Semana Santa. Tá? Então amanhã é o último dia de live dessa semana. Eu peço perdão aí por não poder avançar muito, mas eu espero que vocês tenham gostado. Beijo grande. Compartilhem nos stories, tá? Compartilhem nos stories de vocês. Tirem um print da tela e compartilhem nos stories para quê? Para me ajudar e para ajudar esse projeto a crescer. A gente precisa atingir o número máximo de pessoas. Como dica cultural aí para o feriado, leiam o preâmbulo da Constituição dos Estados Unidos, assistam o Patriota e assistam A Paixão de Cristo, tá? 2 filmes do Mel Gibson. Os 2 primeiras indicações é para entender o contexto americano e o segundo é para entrar no clima da Semana Santa, tá bom? Um abraço a todos, eu fico por aqui, compartilhem nos seus stories e até amanhã.